pessoas. Esta é uma noite muito especial. Amém? Fala, noite da libertação. Peraí. Noite da libertação. E na noite da libertação, o que nós alcançamos é o quê? Libertação. Não é verdade? É ou não? Quem veio em busca da sua libertação, fala glória a Deus. Gente, nós precisamos entender que existem várias áreas da vida que nós precisamos ser libertos. E tem pessoas que imaginam que são libertas e não são. Muitas pessoas imaginam que está tudo bem com elas, mas não está. Muitas pessoas imaginam que as coisas estão indo bem, mas não sabem por que está dando errado. Né? Está tudo bem. Mas elas param e ficam imaginando por que as coisas estão dando erradas, né? Então é importante que a gente pare, pense, reflita, faça um autoexame e descubra onde está o problema. Porque se nós não descobrirmos onde estamos, não sabemos onde queremos chegar. Amém? Compreendeu? Sim ou não? Sim ou não? Por exemplo, se alguém liga para você e diz: fulano, onde você mora? Eu estou aqui em Toritama e quero encontrar a sua casa. O que faço para chegar na sua casa? Aí você, a primeira pergunta vai perguntar o quê? Onde você está? É assim ou não? Porque a partir do ponto que ela falar que está, aí você vai dizer, olha, você vai seguir para a direita ou para a esquerda, vai seguir em frente, você retorna, para que você possa dar uma direção para aquela pessoa. Assim também é no sentido espiritual. Amém? A palavra de Deus nos mostra o caminho que devemos fazer o quê? Seguir. Fala, a palavra de Deus me mostra o caminho que eu devo seguir. Glória a Deus. E hoje nós estamos aqui para tratar sobre esse tema. Oi? Travou. Conferência da libertação, né? Tecnologia é bom, mas às vezes ela diz, agora não vai, né? Conferência da libertação. E hoje é Páscoa. Verdade ou não? Pastor, hoje é sexta-feira da paixão. E hoje, pastor, é comemorado a Páscoa por causa da morte de Jesus. Será ser por isso? Será ser por isso? Apareceram. Conferência da libertação. Será se a Páscoa é comemorada por causa da morte de Cristo? Nós precisamos entender o significado de fato, o real significado da Páscoa, porque nada tem a ver com ovos de Páscoa, com chocolate. E na realidade, como deveria ser feito a celebração da Páscoa, ninguém faz. Porque se fôssemos celebrar do jeito que ela foi iniciada e como deveria ser celebrada, como está na Bíblia, na casa de qualquer pessoa teria que ter um cordeiro assado para comer com a família. Amém? Entendeu? Então vamos lá. Qual a Páscoa e qual o seu significado, né? A Páscoa é a festa em que os israelitas comemoram a libertação dos seus antepassados da escravidão lá do Antigo Egito. Então, a Páscoa ela começou a ser celebrada mais ou menos cerca de 1.300 anos antes de Cristo. Foi quando a Páscoa ela começou a ser celebrada. Cerca de 1.300 e poucos anos antes de Cristo, lá no Egito. Foi quando Deus instituiu a Páscoa.
E nós precisamos entender o porquê deste tema, libertação. Porque foi justamente na libertação do povo de Israel do Egito que foi instituída o quê? A Páscoa. Amém? Foi instituída justamente aí, na saída do povo ali do Egito. E libertação significa ato, efeito, que se dá ou se obtém, aquilo que você adquire. Liberdade. A liberdade tem 3 aspectos específicos. Quais são? Físico, espiritual e moral. Fala. 3 aspectos principais: físico, espiritual e moral. Se estamos presos em uma dessas áreas, não somos realmente livres. Mas geralmente as pessoas estão com problemas em todas essas áreas muitas vezes. E outras em algumas. E a maioria das pessoas estão com problemas na área espiritual. E é sobre justamente essa libertação que nós vamos entender um pouco deste final de semana, e principalmente hoje, que é o início desta nossa conferência, o início desta nossa palestra. Amém? Então, liberdade física. Por exemplo, o povo de Israel era escravo físico. Eles viviam debaixo de trabalho forçado no Egito. E quando Moisés veio para libertar o povo, veio para os tirar debaixo de um jugo pesado, qual eles não estavam mais suportando, tirando-os e os levando para uma terra onde aquela terra seria deles. Amém? Esse é o primeiro tipo de escravidão, a física. Aqui e ali você ainda encontra gente trabalhando apenas pela comida. Vez ou outra você encontra pessoas ainda trabalhando apenas pela subsistência. E muitas pessoas imaginam que elas vivem assim porque elas precisam. E às vezes tem pessoas que, não entendendo a sua situação, dá graças a Deus por aquele que o escraviza, porque apenas o mantém vivo. Aqui e ali você ainda encontra pessoas assim. É por isso que Jesus ele disse: conheçam a verdade. Porque quando vocês conhecerem a verdade, essa verdade vai libertar vocês. Não é apenas você ter a verdade em mãos, é você ter conhecimento da verdade. Amém? Amém? Mas tem a espiritual, a liberdade espiritual. Essa liberdade se trata da quebra das algemas de um estado de completo domínio espiritual. Gente, quantas pessoas são presas espiritualmente? Presas espiritualmente. E esta escravidão envolve o poder de Satanás na vida dessas pessoas, prendendo-a no pecado, na morte, que significa separação de Deus. Pessoas que estão presas por medo de condenação e medo da morte. Outro dia eu conversava com alguém e essa pessoa dizia: meu Deus, já estou ficando velho, como eu tenho medo, daqui a pouco eu vou morrer. Paulo ele disse assim: eu não sei o que eu posso escolher, se ficar com vocês e desfrutar da presença de vocês e poder ajudar no crescimento espiritual de vocês, ou partir e estar com o Senhor. Aquela pessoa que tem experiência com Deus, aquela pessoa que tem segurança em Deus, ela sabe que a morte física desse corpo não é o fim, é apenas o começo
de uma nova história na eternidade com Deus. Amém? Então é importante que a gente entenda essas questões tão básicas, né? Agora veja o que diz o escritor dos Hebreus, capítulo 2, do 14 a 15. Diz o seguinte: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também, ele quem? Jesus, participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte. Isto é, quem é que tem o poder da morte? Quem é que tem o poder da morte? O diabo. E libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Jesus veio, participou da condição humana, sentindo as mesmas fraquezas que eu e você, porque enquanto ele estava aqui, ele era 100% humano e 100% Deus. Ele era Deus, mas viveu como humano. Paulo diz que ele se rebaixou, se humilhou, a condição de servo. Ele não utilizou a sua posição de Deus quando estava aqui. Ele viveu na condição humana, para que através da sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, derrotasse o diabo. Por quê? Porque por causa da morte, o diabo traz preso, escravizado muitas pessoas com medo da morte. Com medo de quê? Da morte. Aquele que conhece a Deus, aquele que entende em quem de fato é Deus, não tem medo da morte, porque sabe que a vida aqui é apenas passageira. E eu tenho que aproveitar esse tempo que eu estou vivendo aqui para viver bem com Deus, para aprender a andar com Deus, para buscar intimidade com Deus, para que eu possa partir e estar com Ele na eternidade e livre do medo da morte, impetrado no coração da humanidade por aquele que tem o poder da morte, chamado diabo. Se você tem medo da morte, você precisa ser liberto hoje. Se você tem medo do dia do juízo, você precisa ser liberto hoje. Se você tem medo de tantas outras coisas que te traz preso, você precisa ser liberto, porque Cristo veio para nos libertar. Amém? Quem está me entendendo, fala glória a Deus. Mas tem ainda a escravidão, né? A liberdade moral. Liberdade o quê? Moral. Moral trata daquele que anda conforme as regras éticas e dos bons costumes. Trata daquele que procede com justiça, que anda de acordo com a palavra de Deus. Aquele que é correto, que é decente, que é honesto, que é íntegro, que é justo. Este é moral. Porém, as algemas da moral faz que o homem se torne imoral. As algemas da imoralidade, de fato, não da moral, da imoralidade, faz que as pessoas se tornem pessoas desonestas, pessoas erradas, indecentes, pessoas que vivem sem saber por que estão vivendo, à margem da verdade. Mas é o que ela conhece, é a vida que ela conhece. Foi assim que ela aprendeu. E é assim que muitas vezes as pessoas vêm inculcando: não, a tua vida está certa.
Mas sabe qual o pior erro da humanidade? Qual o pior erro do ser humano? Nunca se preocupar em saber se o estado que ela está agradando a Deus ou não. Seja ele quem for. Viva ele onde viver. Seja qual for a sua posição social. Tenha ele a religião que tiver. Nunca se perguntar: o que eu estou fazendo, o que eu estou vivendo, a situação que eu estou vivendo, agrada a Deus? Porque eu acho. Esse achar não agrada a Deus. Ou você tem certeza ou não tem. Amém? Se há dúvida, você precisa cavar mais fundo. Você precisa buscar, entender a sua situação e entender de fato: a minha vida está agradando a Deus ou não? Nunca se conforme com o seu estado atual. Se você teme a Deus, procure conhecê-lo a cada dia melhor. Porque senão você correrá um risco de cair numa vida imoral, imaginando que está agradando a Deus. Quem me entendeu, fala aleluias. Quem é livre tem suas faculdades livres para poder decidir como andar. O escravo não pode escolher, mas apenas se submete ao seu Senhor. Jesus, ele disse que veio nos dar liberdade. Ou seja, ele veio nos dar o direito de escolha. Ele quebra as algemas da nossa vida. Ele quebra as algemas espirituais, ele quebra as algemas físicas, ele quebra as algemas do vício, ele quebra as algemas da imoralidade, ele quebra as algemas do pecado, ele quebra as algemas de todo o mal. Mas depois que as algemas estão quebradas, ele olha para você e diz: você quer voltar para a vida de antes ou quer me seguir? Você é livre para decidir. Amém? Fala: Deus nos dá liberdade de escolha. Mais uma vez. O diabo não. O diabo não dá liberdade, direito de escolha. Deus dá. Deus dá. Ele põe diante de nós a bênção e a maldição, e ele diz: escolha o que vocês quiserem. Se vocês escolherem a bênção, vocês irão me ouvir e me obedecer e andar na minha presença. Mas se vocês escolherem a maldição, vocês irão poder viver do jeito que vocês quiserem. É escolha pessoal. Mas por que Deus faz isso, pastor? Porque Ele não quer que ninguém venha atrás dele reclamando, dizendo: eu não queria vir, mas eu estou aqui porque me obrigaram. Se alguém decide andar com Deus, decide por amor, não por obrigação. Por consciência, não por obrigação. Por isso, primeiro, Ele nos liberta, para depois nos dar vida. Amém? Romanos 6, 16, parte A do verso diz o seguinte: não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhes obedecer, como escravos, como servos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Tornam-se o quê? Escravos daquele a quem obedecem.
Aí na sequência do verso diz, do pecado para o pecado, da justiça para a justiça, para a vida eterna. Se você se oferece ao pecado, ele será teu Senhor. Se você se oferece à justiça, Deus será o teu Senhor. Amém? A quem nós temos nos oferecido para servir? Todo imoral é escravo de sua própria imoralidade. Aquele que vive na mentira não sabe viver sem mentir. Aquele que vive fazendo fofoca não sabe viver sem fofocar, a língua coça. Aquele que vive no engano não sabe viver sem enganar e ser enganado. Aquele que vive preso ao vício tem uma chama que o arrasta para a mesa do bar. Porque ele é escravo. Ah não, eu sou livre, eu faço o que quero. Não. Porque se você fosse livre, você diria não a essas coisas. Mas quando você não tem capacidade de decisão, poder de decidir, você não é livre, você é escravo. Eu sirvo a Deus, mas eu tenho poder de decisão, se quero continuar ou não. Ninguém me obriga, nem o próprio Deus. Eu faço as minhas orações diariamente, Deus não me obriga, eu faço porque eu amo Deus. Eu sou pastor, não porque eu sou obrigado a ser, não, porque eu amo pregar o Evangelho, porque eu amo fazer a vontade do Pai. Eu não sou obrigado. Amém? Está entendendo, gente? Deus é que nos dá a verdadeira liberdade. É Ele que quebra as algemas e diz, quer me seguir? Então vem. Mas o imoral vive preso, vive oprimido por causa dos seus próprios atos. Quantas pessoas vivem oprimidas por outras pessoas por causa dos erros que elas cometeram? Não é verdade? Para não ficar humilhada, para não ficar rebaixada no meio do grupo, ela se sujeita a coisas absurdas, que depois fica arrependido, mas eu não podia dizer não. Quantas pessoas se sujeitam a tantas coisas absurdas para que os seus erros não sejam revelados. São chantageadas sempre, muitas vezes. Mas são as algemas que prendem. Quantas pessoas querem se livrar da vida que está vivendo, mas elas não encontram forças. Não encontram forças. Eu conheci um senhor que era um pai de santo, lá na cidade de Gravatá. O sonho dele era deixar a macumba. Mas toda vez que ele pensava, os guias diziam, me deixa que eu te mato. Se você me deixar, eu te mato. E ele nunca deixou, por medo. Medo da morte. Quantas pessoas também vivem presas assim? Mulheres que às vezes vivem um inferno dentro de casa. E o marido vive ameaçando, no dia que você me deixar eu te mato. É um demônio encarnado, né? São presas, são escravos. Mas Jesus pode libertar. Fala, Jesus pode libertar. Mas quando Deus começa a agir, o que fazer? Né? A libertação do povo de Israel, nós podemos ver o agir de Deus. Olha o que diz Êxodo 12, verso 1.
O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Diga a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada família. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano sem defeito e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés, cajados nas mãos. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vi o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Amém. Presta atenção uma coisa. Aqui está a ordem de Deus para Moisés, para que ele pudesse celebrar a Páscoa juntamente com o povo de Israel. Já tinha acontecido 9 pragas. O povo do Egito tinha sofrido essas 9 pragas. O povo de Israel, que estava no meio do Egito, entre os egípcios, estavam intactos. As pragas vinham sobre o povo do Egito, mas o povo de Israel não era atingido. Por causa disso, muitos egípcios se voltaram para Deus e passaram a servir ao Senhor. Amém? Agora, gente, estava para vir a última praga, a 10ª. A 10ª praga. E Deus disse: agora não tem jeito, Faraó vai libertar o povo. Agora, Moisés, fala para o povo que eles preparem um cordeiro macho, pode ser um cabrito macho. Levem para casa no 10º dia do mês. Deixa ele lá dentro da casa por 4 dias. No 14º dia do mês, todo mundo tem que, no final do dia, matar o cordeiro, pegar do sangue e colocar nos umbrais da porta, na parte superior e nas laterais. E a carne, as vísceras, tem que comer assado. Não pode cozinhar em água. Todo mundo come assado. Se um cordeiro for grande demais para aquela família, divida com a família vizinha. Mas todo mundo come trancado dentro de casa. Amém? Porque à meia-noite, ele disse o quê? À meia-noite ele iria passar. Ou seja, nós vemos aqui alguns aspectos da Páscoa. Vemos um cordeiro ou cabrito morrendo pela família. Morrendo por quem? Pela família. Aquele cordeiro estava morrendo no lugar daquela família, para que a família não morresse. Por isso o sangue tinha que ser colocado nas portas. Porque à meia-noite, quando o anjo passasse,
E o próprio Deus diz: quando eu passar, eu verei que ali tem sangue, e eu não entrarei. E eu não matarei o primeiro filho. Então, um cordeiro estava morrendo pela família. Seu sangue seria espargido nas portas, nos umbrais das portas. Deus à meia-noite passa. Por isso, o significado da Páscoa, Pessa, no hebraico, passar por cima. Passar por onde? Por cima. Ou seja, Deus vai passar por cima do Egito, Deus vai passar por cima das casas dos israelitas, e Deus vai entrar na casa daquele que não tiver sangue nas portas. E Deus disse que este ato seria juízo sendo executado sobre os deuses falsos. Ou seja, as algemas que escravizavam o povo estariam sendo quebradas naquele momento. Amém? Me acompanhe para que você possa entender. Após tudo isso, viria a libertação do povo. Até aquele momento, Deus não tinha mandado o povo se preparar para sair. Mas naquele momento, Deus disse: comam preparados. Né? Comam preparado, olha só. O sangue será um sinal para alcançar as casas em que vocês estiverem quando eu vir o sangue. Deixa eu ver onde é que está escrito. Volta aqui. Isso. Sim, aqui. Ao comer e estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão. Estejam prontos para a viagem, porque agora é a hora da libertação. Glória a Deus. Já tinham vindo 9 pragas, mas Deus não tinha ainda dito: preparem-se para sair. Mas agora Deus está dando a ordem: preparem-se, estejam prontos, vestidos para a viagem, calçados para a viagem, cajado na mão, e comam, porque vocês vão partir. Aleluias. Aí nós chegamos, nós damos um passeio agora até o Novo Testamento, e nós vemos que a Bíblia nos apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus. O que foi que Deus falou para Moisés? Que deveria ser morto um cordeiro, um cabrito. E a Bíblia nos apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus. Agora presta atenção uma coisa aqui. Da mesma maneira que o cordeiro foi imolado lá no dia, na saída do povo do Egito, Jesus também foi morto. Para quê? Para libertar todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê. Como assim, pastor? Vamos entender uma coisa aqui. O cordeiro teria que ser levado para casa no 10º dia do primeiro mês. Olha o que diz 12:3 de Êxodo. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Depois que ele levasse para casa, ele deveria guardar ali por 4 dias, e depois de 4 dias seria imolado, celebração da Páscoa. Amém? Isso deveria ser celebrado agora todos os anos. Todos os anos. A primeira Páscoa, na saída do povo, e agora celebrando a saída do povo do Egito. Agora, quando Jesus ele entra na cidade de Jerusalém, montado em um jumentinho e sendo aclamado rei, nós podemos encontrar essa referência em Mateus capítulo 21.
mais precisamente a partir do verso 7 ao verso 11, ele não deixou mais a região de Jerusalém, até que no final da semana ele foi preso e crucificado. Compreendeu? O cordeiro era levado para casa e era guardado. Era guardado. Alguns dizem até que ele era amarrado ao pé da cama. Não sei. Ele era guardado. Jesus, o Cordeiro de Deus, ele entra na cidade de Jerusalém, montado em um jumentinho, e a partir dali, ele não volta mais para Galileia. Ele não vai para as outras regiões, fica em Jerusalém. E o registro da viagem maior que ele fez foi uma viagem de 3 quilômetros até o povoado de Betânia. E dali voltando outra vez para Jerusalém. E no final da semana, ele é preso e crucificado. Compreendeu? Sim ou não? Observe que o cordeiro que Deus disse que deveria ser levado para casa, aponta para quem? Para Jesus. O cordeiro estava sendo morto para libertar uma família. Mas agora Jesus está sendo morto para libertar toda aquela pessoa que nele crê, dando oportunidade não apenas para uma pessoa ou para uma família, mas para toda a humanidade. Amém? Paulo chama Cristo de o Cordeiro Pascal. Olha, 1 Coríntios 5, 7, parte B do verso. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi o quê? Sacrificado. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Foi morto. O Cordeiro era sacrificado que hora, pastor? À tarde, no final da tarde. Jesus rendeu o seu espírito, que horas? Às 3 horas da tarde. Amém? O sangue do cordeiro foi espargido sobre os umbrais da porta das casas, para livrar o anjo da morte. E a Páscoa era celebrada, todos em família, cada um em sua própria casa. O sangue de Jesus foi derramado pelas ruas, verteu na cruz, e esse sangue tem o poder de nos livrar do pecado e do juízo eterno. Agora, é importante a gente notar uma coisa aqui. Da mesma forma que o cordeiro era morto no final da tarde, todo mundo se trancava para celebrar, e até hoje os judeus celebram a Páscoa com uma refeição, se reúnem com a família e celebram a Páscoa com uma refeição, não é com chocolate, é com uma refeição. Amém? Jesus, ele foi morto no final da tarde. E quando ele é morto, antes do finalzinho do dia, ele é tirado da cruz. Só estava ali apenas alguns soldados, alguns discípulos. O resto do povo já tinha ido todo mundo para casa. Fazer o quê? Fazer o quê? Celebrar a Páscoa. Agora Jesus é sepultado. O Cordeiro Pascal tinha sido sacrificado e todo mundo agora está celebrando a Páscoa. Entendeu? O Cordeiro foi tirado, foi sacrificado. Mas agora todo mundo volta para se alegrar em casa. Os discípulos estavam tristes. A mãe de Jesus, com certeza, eu acho que dentre todos, ela era mais triste. Mas o restante do povo, todos se alegrava. O Cordeiro Pascal tinha sido sacrificado. Hebreus 9,15 diz o seguinte: por essa razão, Cristo é o mediador, porque Ele é o nosso Cordeiro Pascal, Ele é o nosso mediador
de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna. Visto que ele mesmo, ele morreu como resgate. Como quê? Resgate pelas nossas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Ele é o nosso mediador. E ele morreu para nos resgatar, para nos libertar. De quê? Dos nossos pecados. Amém? Pastor, mas eu não vim aqui hoje para ouvir sobre libertação de pecado, pastor. Meu problema é outro. Gente, a raiz de todo problema chama-se pecado. Foi quando o pecado entrou no mundo que entrou todas as mazelas da humanidade. E foi por isso que Jesus veio e deu a sua vida na cruz, para nos libertar. Amém? Para nos libertar. Ele deu a sua vida para nos resgatar. Agora, outra questão interessante. Comparação da Páscoa lá do Egito e do Senhor Jesus. Da mesma forma que Deus naquela Páscoa julgou os deuses do Egito, Jesus veio para julgar e destronar o Deus desse mundo, que é o diabo. Olha o que Jesus diz em João 12:31. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Opa! Jesus disse há 2000 anos atrás que a hora de julgar o mundo tinha chegado. Esse mundo aqui não trata de pessoas. Mas olha a sequência. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Julgar o sistema. O governante desse sistema maligno. Quando Jesus disse, está chegando a hora, ou chegou a hora, ele estava apontando para a cruz, dizendo, da mesma forma que os deuses do Egito foram julgados na libertação do povo de Israel de lá, quando a porta da salvação para a humanidade for aberta, através da minha morte na cruz, o Deus deste mundo, chamado Satanás, será também julgado. Amém? Amém? Fala, Jesus veio para julgar. Quem? O príncipe deste mundo. Quem é? O diabo. Agora, da mesma maneira que Deus tirou o povo do Egito, o Senhor Jesus veio libertar todo aquele que o buscar de todo o coração. João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente ou em abundância, disse Jesus. Jesus disse que veio para que tenhamos vida. Você tem vida? Abundante, plena, completa. Jesus veio para isso. Lucas 4:18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça ou da salvação do Senhor. O tempo da salvação, esse que estamos vivendo. Mas Jesus disse que o Espírito do Senhor o ungiu, o capacitou para libertar, para anunciar a liberdade aos presos
recuperação da vista aos cegos, aquele que não consegue enxergar a glória de Deus, possa enxergar, e para libertar os oprimidos. E para dizer a todos que este é o tempo da salvação de Deus. Este é o tempo da salvação de Deus para a tua vida, este é o tempo da salvação de Deus para a tua casa, para a tua família. Este é o tempo da salvação. Amém. Glória a Deus. Assim como Moisés foi enviado por Deus para libertar o povo de Israel do Egito, Jesus veio para libertar a todo aquele que nele confiar e o buscar de todo o coração. Jesus não morreu na cruz por acaso. Ele não derramou seu sangue por acaso. Tudo que ele fez foi por mim e por você. Foi para nos conceder vida. Foi para nos conceder salvação. Amém? Quem quer essa salvação, fala glória a Deus. Quer mesmo? Quem quer essa libertação, fala aleluias. Fique em pé, por favor. Eu quero orar por você. Eu quero apresentar a tua vida a Deus nessa noite. Eu quero colocar a tua vida no altar do Senhor aqui agora. Na presença de Deus. Com seus olhos fechados, com a sua mente e o seu coração elevado a Cristo. O que te faz sofrer? Quais são os teus dilemas? Os teus conflitos? Quais? O que tem feito você sofrer, chorar à noite? O que é que te prende? Quais as cadeias que estão te amarrando, te prendendo? Até hoje você tem procurado um culpado para tudo isso. Não é verdade? Eu vivo assim, a culpa é de fulano, de ciclano. Você vive procurando uma resposta. Mas essa cadeia pode ser ou física, espiritual ou moral. Mas Jesus veio para te libertar. Jesus veio para te dar vida, para te dar salvação. Jesus veio para mudar a tua vida e a tua história. Com seus olhos fechados, fala com Deus. Apresenta os seus problemas ao Senhor.